Ibify! Voltamos com mais um episódio de Something is Killing the Children. Eu acho, minha gente, que esse vai ser o último episódio. A gente tá embarcando aí no 11º episódio dessa saga. Mas eu acho que... será que... Por favor, deixa a tua opinião aí depois desse episódio. Se você tá gostando, né, desse explorar esse universo paralelo que não foi publicado no Brasil ainda, né? Que são os spin-offs. Eu acho que talvez valha a pena um pouco esperar, mas não sei também. Às vezes tem uma galera que gosta, então eu faço uma força, né? Porque, poxa, a gente embarca numa jornada às vezes gigante, a gente fica cansado, quer falar de outra coisa. Mas vamos lá então para este episódio que seria do próximo spin-off, que é House of Slaughter, volume 4, Alabaster. Talvez a tradução oficial possa pegar até o significado original de Alabresto, né? Que seria até ali uma propriedade ali do gesso, né? Configurando o branco das máscaras brancas. Também escrito por Sam Jones e Letícia Carndottini. Lembrando, né, pessoal, no episódio passado eu dei uma explicadinha, né, do que se referia a organização dos spin-offs, né? Tem assim, eles foram intercalando. Então, o Scarlet seria do volume 5 ao volume 10. E o Alabaster seria do volume 16 ao volume 20. Né, porque eles vão intercalando com a saga do Butchers, do Butcher's Mark, a marca do Butcher, né? E eu resolvi pôr assim, né? Pra tentar ficar mais organizado, daí a gente fica tipo só numa linha, né? E se isso não representa, né, uma falha na linha cronológica, né? Então eu tô sempre observando esse tipo de coisa para formar aqui o Reading Order do Gibify, né? Então, se você está seguindo o Reading Order do Gibify, quer dizer que você não está pulando nada, né? Você está ainda até numa linha coerente. Mas beleza. No último episódio, né, do Scarlet, a gente viu que aquele máscara vermelha, o Edwin, né? Ele foi procurar um monstro no lago e não achou, né? Ele bateu o barco e voltou meio que sem memória, né? Na real, ele falou que bateu num dragão e ninguém acredita que ele bateu na porra do dragão, né? Então, foda. Mas aqui a gente para de ver os máscaras vermelhas e a gente vai até os máscaras brancos. E a história vai se centrar dentro do Bait, né? A tradução literal seria o Isca, que é esse máscara branca que a gente já viu ele várias vezes aqui e acolá, né? Que é um menininho sem braços, né? E que não fala, né? Que é o Bait. Aqui ele vai ser chamado para uma missão que os máscaras brancos não estão dando conta. Eles estão numa matagal lá que aparece muito monstros. Eles não estão conseguindo vencer o tanto de monstro que fica aparecendo lá, né? Então tá meio difícil. Eles precisam achar o foco disso o mais rápido possível para exterminar esse foco de ninho, foco de proliferação que tá acontecendo nesse lugar. Por isso, eles vão chamar o Bait. E o papel dele vai ser porque ele é um menino, não tem outros caçadores meninos, né? São todos mais jovens adultos, né? Eles precisam desse cara que infiltre numa casa cheia de crianças, né? Então eles precisam de alguém mais novo, o Bait é excelente para isso. Então eles colocam lá ele como se fosse um órfão, né? Ele entra lá, não conversa com ninguém e ele tem que achar o foco. E no caso, ele já tem até a primeira suspeita. Lá tem uma pessoa, uma moça, né, uma moça um pouco mais velha, que ele acha que ela é a responsável indiretamente, porque ela fica contando histórias de ninar para as crianças, né? Tanto que eles chamam ela de Nan, né? Não sei se seria até um abreviativo de nome, mas o Nan tem assim a conotação de Nancy, né? De Nani ou babá, né? Então eles chamam ela de Nan e daí então ela tem esse papel de contar histórias de terror para as crianças. E muito provavelmente é ela que tem, né, esses medos e tá formando os monstros. Então, de dia, o Bait fica lá de boa, né, como se fosse nada, e de noite ele sai para caçar. Então a gente vê pela primeira vez ele batalhando. Ele tem tênis especiais, tênis com pequenas lâminas e pregos embaixo do tênis, na sola do tênis,
que ele consegue pular. Ele pula em cima dos bichos, vai arranhando eles até ele conseguir matar. O problema é que a Nan é muito semelhante à antiga irmã do Bait. Quando ele era uma criança simples, tinha os braços, ele tinha uma irmã. E ela é muito, mas muito parecida com essa irmã dele. Então isso faz meio que ele atrasar a missão, né? Ele tá com medo de contar pros outros Máscaras Brancos, né? Porque geralmente Máscara Branco é assim, ou ele mata os monstros, ou ele mata os humanos, né? Eles não têm, assim, coração, que nem a Erika Slaughter, né? Então eles sabem muito bem. Se ele falar, ó, é a menina ali, eles vão até matar ela de primeira, né? E encerra o caso. Pronto, vai embora, né? O foda mesmo é que um dia ele tava conversando com o seu totem. O seu totem, assim como o Edwin, né, que tinha um pincel de totem, o do Bait é um pouquinho até estranho também. É tipo, sabe aqueles recortes no papel, assim, que você vai fazendo pessoas de mão dada? Então, o totem do Bait tava nessa folhinha de papel, né, cortada. Eles conversam muito, né, nessa revista, como o Bait não fala, então o totem vai falar demais, assim, ele fica conversando, falando sozinho, na real, né, porque o Bait não responde. E ele tava falando tanto dentro de casa, que uma hora eles dão de encontrar um Kanan. E a Nan fala, nossa, você tá aí, Bait, eu não ouvi nada. E daí tem o primeiro plot, né, da revista, que é tipo, o totem falou assim, ela não me ouviu. Ou seja, né, pra você gerar monstros, tem que ser uma criança. E crianças veem monstros e ouvem a voz do totem. Se ela não tá ouvindo a voz do totem, quer dizer que ela não é possível de ela ser uma geradora. Ou seja, as histórias que ela conta para as crianças estão dando medo nas crianças. Por isso que os monstros estavam brotando muito, porque todas as crianças ali estão ficando com medo e estão gerando os monstros baseados nas histórias da Nan. O que torna ela um alvo muito mais fácil para os Máscaras Brancas, que não vão precisar matar crianças, só vão precisar matar uma pessoa ali que não tem importância, né, que só fica contando história. O que deixa o Bait, assim, totalmente desolado, porque agora ele sabe muito bem, né, quais vai ser as ações dos Máscaras Brancos. Então ele vai tentar puxar essa missão o máximo que ele puder, né? Ele até pede ajuda para as outras crianças. As outras crianças estão, assim, totalmente junto com ele para tentar matar os monstros, né? E resolver esse problema, mas não dá certo. Os Máscaras Brancas chegam, eles descobrem o que está acontecendo, mas por via das dúvidas eles fazem um massacre. Então tem uma cena muito foda no último capítulo, dos Máscaras Brancos derrotando os monstros, aí depois matando as crianças, né, que sabiam do segredo, porque o Bait contou, e depois ainda eles matam a Nan na frente do Bait, né. Um ataque de raiva, até o Bait rasga o seu totem, assim, meio que dá a impressão que ele matou o totem, assim, que ele vai parando de falar bem lentamente. Muito legal esse conto, gente. Eu fiquei pego no contrapé, né? Eu achei que esses spin-offs não iam ficar tão pesados, mas essa é uma das minhas histórias favoritas, né? Que joga, assim, o peso lá em cima, ou lá embaixo, dependendo do seu referencial. O Bait volta, né? Eles falam assim, como a gente matou todo mundo, a gente vai ficar de boa, né? Então a gente não vai contar pra ninguém o que você fez. Mas chegando lá, a Gert, né? Aquela gordinha dos escalas, ela tem um comportamento muito estranho. Ela ficou muito chateada que o Bait, na hora que foram matar a Nan, ele gritou, fuja! Ou seja, ele podia falar o tempo todo, mas ele meio que enganou todo mundo na casa de Slaughter, né? Ele só era traumatizado e não falava mais. Mas isso emputeceu essa menina que tem complexo de poder, e ela chega até a falar assim, eu sou o dragão! E põe ele na maca, desacorda ele. E a gente vê de novo o Edwin, né? Que realmente foi transferido pro mortuário, né? Onde ele fica cuidando dos mortos. E a Gerd fala assim, faz uma mini cirurgia nesse cara e arranca as cordas vocais dele. Eu quero que ele não fale agora de verdade nunca mais. Então mostra, assim, um lado da Gerd que é bem complicado, assim. Ela já era chata. Agora a gente vê que ela realmente tem, assim, desígnios muito malignos, né, nessa casa. Mais pau no cu. Essa casa já tinha pau no cu, agora tem mais pau no cu. E termina assim essa HQ. Eu acho que é bastante legal também a gente falar de um momento que a Gerd tá falando com outro cara, e ela conta sobre umas histórias, né, lá das antiguidades.
A gente vai falar um pouco mais disso nos Book of Slaughter, né? Os livros de Slaughter, quando conta realmente as antiguidades da casa, mas aqui a gente já tem um vislumbre. Que tem uma assembleia, assim, parece uma catedral, tem todo um estilo meio que católico, medieval, assim, parece papa com seus arcebispos. E eles estão falando, ó, a gente tem que ir pra América, né? A América foi descoberta e a gente tem que abrir uma casa lá. Então vamos pegar, nomear aí uns caçadores e vai tudo pra lá, né? E o grão-mestre dos Máscaras Brancas falou assim, não, a gente é a casa do alabresto, né? Do gesso. A gente não veio de nenhum outro mineral, a gente é puro, né? Então não vai ter nomeação nenhuma. Eu mesmo, né, vou para a América. Então o chefe, o arcebispo dos Máscara Branca, né, não aceitou designar ninguém, ele foi em pessoa, né? Então ele queria que os Máscaras Brancas fossem Máscaras Brancas desde o começo, né? Não fosse assim, esse máscara aqui virou Máscara Branca depois, né? Então ele queria uma certa pureza nos Máscaras Brancos da América. Muito interessante, assim, de ver que o conselho, né, de casas ainda já perpetuava lá na era medieval, nas grandes navegações. E tem toda uma ritualística semelhante que a gente vê hoje, mas jogada naquela parada assim, de Assassin's Creed. É bem legal, muito legal mesmo. E aqui a gente vê uma último hint, assim, um tease do que pode estar acontecendo na casa de Slaughter. Porque a gente vê um Máscara Azul, né, que comanda os computadores, ele vê que tem 2 marcadores do Edwin. Então tinha um marcador do Edwin lá no mortuário, né, fazendo a operação no bait, e tinha outro andando no corredor. E a gente vê essa cena, né, é um Edwin com olhos onde não devia ter. Muito parecido com aquele Edwin que a gente viu saindo do lago no final da história do Scarlet, né, da história do Escarlate, né? Então, quer dizer que aquele monstro que saiu do lado chegou na casa de Slaughter e tá dando um rolê por lá, né? E ninguém tá fazendo nada, porque às vezes ele tá na forma de Edwin, né? Então ele tá passando despercebido. E isso vai ser um plot que vai ser desenvolvido no último e terceiro arco, né? Do Arco das Máscaras do House of Slaughter, que a gente vai ver em um próximo capítulo no House of Slaughter Azure. Mas isso é uma história para a próxima. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Vamos ver se a gente continua essa série em outro momento ou no próximo episódio. Deixa aí o que vocês acham. Comentem, né? Preciso saber da democratização dos Refined. Mas por enquanto é isso, minha gente. Falou!